Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como foi utilizar o GPS a pé viajando. Funcionou bem, não funcionou, como eu fiz, se o relógio ajuda ou atrapalha. Vou mostrar um pouquinho e contar essa história aí para vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, vou tentar mostrar com o mínimo de reflexo possível o que acontece. Agora, na viagem que eu fiz entre junho e julho, eu fiquei muito tempo a pé. Basicamente, eu acabei utilizando todo tipo de transporte. Acho que eu só não andei de barco. Eu cheguei de avião, aí lá eu fui para a Itália e cruzei boa parte dela, né? E aí lá eu usei trem, usei pouquíssimas vezes táxi, mais quando estava com bagagem, e usei carro em 2 momentos só. Lá mais para o norte, perto de Florença, na Toscana, e no sul, ali um pouco mais para o sul, para baixo de Nápoles, também até Sorrento. E aí o que acontece? Boa parte da viagem foi feita a pé. Quando eu chegava nas cidades, é a pé mesmo que você vai andar, não tem muito o que fazer. E aí, o que acontece? Você precisa de um GPS para poder se locomover. O que eu utilizei como GPS lá? Num primeiro momento, eu usei o Google Maps e o Google Maps funcionou bem, não tinha nenhum grande problema. A conexão da Claro no começo, né, que lá no exterior é Vodafone, pelo menos na Itália, no começo estava razoavelmente boa, depois de uns 5 dias mais ou menos, começou a ficar bem ruim, bem lenta, mas ainda assim dava conta dos mapas numa boa. O que acontece? Normalmente, quando eu utilizava esses mapas andando a pé, eu sentia que o GPS se perdia bastante. Lá não tem prédios tão altos na parte mais histórica, mas mesmo assim eu acabava, deixa eu ver se eu consigo colocar um mapa aqui para vocês, mas aí eu acabava que eu não tinha uma visualização tão legal na tela, porque aquela história, você tem que ficar esperto, é uma grande cidade, principalmente em Roma, né? É uma grande cidade, não dá para ficar dando mole com o celular na mão. Então assim, eu ficava naquela, tira um pouco, dá uma olhada, depois volta para o bolso e tal. E aí, o que eu pensei em utilizar? Puxa, eu vou utilizar o relógio, né? Aí peguei aqui o Apple Watch, né? E aí o que acontece? O Apple Watch, primeira coisa que eu fiz, comecei a navegar por aqui para ver se eu encontrava o Google Maps disponível. Aí ó, navegando por aqui, nada de Google Maps. Ó, tá vendo? Tem até Airbnb, tem outros aplicativos aqui de e-mail, de música e tal, mas não tinha o Google Maps. Aí, qual foi a alternativa? Usar o aplicativo de mapas da própria Apple, que era o que tinha. Aí, que é esse cara aqui, ó. Aí, utilizando o mapas da Apple, até tá o último endereço aqui recente, né? Foi lá durante a viagem. O que aconteceu? Esse aplicativo me pareceu bem ruim. Ó. Aqui estão todas alguns endereços procurados, tal, né? E o que acontece? Eu achei, pelo menos comparando com o aplicativo do Google, eu achei pior. Os mapas parecem que são piores, a resposta do aplicativo é pior. Em pelo menos umas 2 oportunidades ele me mandou dar uma volta gigante a pé, mesmo eu selecionando que estava a pé, tal, não estava de carro, ele mandou dar uma volta enorme a pé. Então isso tudo tornou o uso muito ruim. Claro que fazia todo sentido olhar no relógio, ter o relógio e não ficar tirando o celular do bolso toda hora para poder se locomover. Mas o fato é que eu não consegui utilizar da forma que eu gostaria. Tá? Aí fica aquela dúvida, né? Eu gosto muito, né, do sistema da Apple, uso bastante. Para o meu trabalho também, gosto dele ser estável, mas essas limitações realmente atrapalham bastante, porque, veja, nesse caso, eu não tinha outro relógio para poder me ajudar e nem em todo lugar, né, em muitos lugares não dava para ficar com o celular na mão olhando, porque eu corria o risco de ser assaltado. Então, é incrível, né, que às vezes, por mais que você tenha um ecossistema super rico, super redondinho, sem praticamente problemas, né, super estável, como todos dizem,
em alguns momentos você acaba sentindo falta do bom e velho reloginho ali da Samsung, que com certeza faria esse serviço numa boa. A última vez que eu utilizei um relógio da Samsung para isso, eu lembro que não tinha uma solução oficial, era um software acho que de um chinês, alguma coisa assim, mas era recomendado na loja, tinha boas notas e me parecia ok, bem estável e que funcionava direito. Não tive nenhum grande problema quando eu testei ele, mas na época eu lembro de ter testado mais no carro e não no pulso assim. Então agora eu quero ver se eu arrumo um watch aí, um relógio da Samsung para fazer esse teste a pé, para ver como é que ele está se comportando, para ver se vale a pena ou não. Até para título de curiosidade, como que eu acabei me virando? Eu acabei deixando o volume alto do celular, deixava o celular no bolso e aí ficava ali o vire à esquerda, vire à direita, vindo do meu bolso. A vozinha ali vindo do bolso e boa, né? Que eu também não vou, tô viajando com esposa, com filha, não vou ficar de fone de ouvido também. Então assim, no final das contas, essa foi a solução. Em alguns momentos que eu tinha alguma dúvida, tal, eu acabava pegando o celular na mão, em locais seguros, ali que eu me sentia um pouco mais seguro, e de resto era o celular falando no bolso, foi o que deu para fazer. Mas eu senti muita falta de ter uma solução melhor no relógio, porque pô, já está no pulso tudo, facilitaria a vida. Mas, por outro lado, facilitaria a vida por um tempo curto, porque aquele problema até que eu comentei do carregador da Apple que eu tive, que ele parou de carregar o relógio, realmente o problema não era no relógio, graças a Deus, era no carregador. Então o carregador parou de funcionar e infelizmente sei lá, deu uma semana da data da compra, comprei na viagem do ano passado, uma semana depois ele parou de funcionar e aí o relógio aguentou, sei lá, uns 5 dias de viagem, não que a bateria aguente isso, mas ele aguentou 5 dias porque no começo eu consegui carregar com esse mesmo carregador, ele deu pau no meio da viagem. Então, dos 15 dias aí de viagem, uns 5, no máximo, talvez 6, eu consegui contar com o relógio, até fiz algum teste, né, quando ele me deixou na mão mesmo na saída de Roma, quando ele me deu assim, um baile, me pediu para fazer uma volta gigante que não era necessária e aí eu aposentei por conta da bateria e também porque a solução não funcionou, não foi útil. Tá bom? Então é isso, pessoal, mais para contar a história, como foi a experiência e queria saber de vocês, né? Vocês usam GPS a pé? Já usaram? Tem esse costume em viagem? O que vocês acham? Vale a pena ou não? Então deixem aí nos comentários. Só para fechar, um lugar que valeu muito a pena porque as construções eram baixas e aí ele funcionou bonitinho foi em Pompeia. Tá? Nas ruínas ali da cidade de Pompeia, foi muito legal utilizar porque deu para marcar os pontos que eu queria conhecer ali da cidade e no mapa ficava ali tudo marcadinho, bonitinho e andando a pé com o GPS com visada ali de satélite tranquila, ele ajudou bastante e foi super útil e nem precisou do relógio aí para esse passeio. Falou? Então um abração para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!